Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita deliciosa de bolo bombom. Sabe aquele bolo com aquela massa super gostosa, com aquele recheio cremoso e muitos morangos dentro? É esse bolo que você vai aprender hoje. Então, para começar a nossa receita deliciosa, eu vou apresentar para vocês os ingredientes que vamos precisar para essa receita. 3 ovos, 125 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de margarina com sal, 80% lipídios, 100 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau, 50 gramas de creme de leite e 10 gramas de fermento químico. Então, para começar a nossa massa, na batedeira nós vamos colocar os ovos, a margarina e o açúcar. Nós vamos bater por aproximadamente uns 10 minutos. Essa mistura vai ficar com um aspecto meio talhado, mas é isso mesmo. Não precisa jogar fora porque vai dar certo. Bater até ficar desse jeito mesmo, ele tem a aparência meio talhadinha. Depois da nossa mistura de ovos, margarina e açúcar batida, à parte nós vamos misturar a farinha, o cacau e o fermento. Agora, para finalizar a nossa massa, nós vamos adicionar o creme de leite na nossa mistura. Vamos dar uma leve misturadinha e vamos peneirar os nossos ingredientes secos. Então aqui eu tenho a nossa farinha, o nosso cacau e o nosso fermento. Eu peneiro para que a farinha caia mais leve sobre a nossa massa. Daí nessa hora é importante que a gente não misture tanto, tá? A gente pode misturar com a ajuda de uma espátula, com a ajuda de um fouet e mexa delicadamente só para incorporar os ingredientes secos à nossa mistura de ovos com margarina e açúcar. Então nós vamos misturar até que a massa fique nesse ponto. Chegando nesse ponto, a gente já pode levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Lembrando, gente, que essa aqui é uma massa amanteigada, então a gente nunca deve pôr muita massa dentro da forma. Aqui eu estou usando uma forma de 10 centímetros de altura, porém eu vou colocar só no máximo até a metade de massa. Agora que a nossa massa já está na forma, é só levar para assar. Agora nós vamos fazer o nosso recheio de brigadeiro branco para combinar com os morangos. Para fazer o nosso recheio, nós vamos precisar de 2 leites condensados, 2 cremes de leite e 40 gramas de margarina. Então, para fazer o nosso recheio é muito prático, é só adicionar os ingredientes na panela. É importante que a gente utilize uma panela que tenha o fundo grosso, porque assim o nosso brigadeiro cozinha sem queimar. O creme de leite, e a nossa margarina. Daí nós misturamos antes e depois levamos ao fogo até o ponto de recheio. Então nessa hora a gente mexe sempre, tá? Para ele não grudar no fundo e cozinhar por igual. Ó, então vou mostrar para vocês o ponto do recheio. Uma das formas de vocês saberem se está no ponto de recheio, vocês passam a espátula e ele fecha devagar, tá vendo? Uma outra forma é você jogar o recheio para cima e ele cai fazendo um montinho sem se misturar com o de baixo. Quando o seu brigadeiro estiver nesse ponto, você pode desligar que ele está no ponto correto para você rechear o seu bolo bombom. Então chegou o momento de fazer a nossa montagem do nosso bolo bombom. Aqui está o nosso recheio de brigadeiro branco. Depois de pronto eu coloquei ele nesse refratário, cobri com plastiquinho, com saquinho de freezer, para que não criasse película. Então eu tiro agora esse saquinho.
E vou cortar o bolo para vocês verem como a gente faz para fazer a montagem. O nosso bolo bombom terá o sabor de brigadeiro branco e morangos. É importante que os morangos estejam inteiros, assim ele soltará menos água dentro do seu recheio. Já está lavado e seco. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente corta a massa para montar esse bolo. Eu vou tirar esse topinho para deixar o bolo mais reto. Então eu começo tirando só esse topinho para nivelar o meu bolo, para ele ficar mais retinho na hora de montar. Gente, dá uma olhada na textura dessa massa que maravilhosa. Então agora eu venho aqui e tiro mais uma tampinha bem fininha, tá? Este daqui será a tampinha do nosso bolo. Olha que delícia de massa. Agora eu vou pegar uma faquinha e eu vou cortar aqui o nosso bolo, preservando mais ou menos um dedo e meio. Então eu vou vir aqui e vou cortar mais ou menos um dedo e meio do nosso, deixando as bordas, tá? E vou vir tirando esse meio. Vocês podem fazer com essa massa bolo de pote, aquele cake pop, que é aquele pirulito. Fica delicioso. É bom, gente, que você trabalhe com esse tipo de massa, tá? Que ela tem mais estrutura para aguentar nosso recheio. Então aqui eu vou abrindo, vou fazendo uma cavidade mesmo para que caiba o nosso morango e o nosso creme. Só vou tomar cuidado para não tirar demais. Feito isso, gente, eu vou colocar ele num prato, numa base, para que depois eu não precise transportar, porque depois de recheado ele não pode mudar, senão ele quebra, tá? Aqui está o nosso bolo já com a cavidade prontinha pra gente poder montar. Esse bolo, a gente vai pôr agora o recheio, os morangos e cobrir com o recheio. E depois a gente vai vir com a nossa tampinha e pôr por cima. Um detalhe, eu gosto de colocar o meu recheio na manga de confeitar, porque eu acho mais fácil na hora de aplicar no bolo. Então vamos começar a nossa montagem. Eu venho com o meu brigadeiro. Coloco aqui dentro. Depois eu venho com os morangos já higienizados e limpo e venho e coloco inteiro vários pedacinhos. Não se preocupe dele ficar maior um pouquinho, porque nós ainda temos o nosso topo. Então eu venho, cubro com o nosso brigadeiro. E eu trago bem assim, próximo da borda, para poder grudar o nosso topinho. Para fazer a cobertura do nosso bolo bombom, nós vamos precisar de 300 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite. Agora a gente vai levar o nosso chocolate ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter e depois vamos colocar o creme de leite. Depois que o nosso chocolate já estiver bem derretidinho, nós vamos colocar 100 gramas de creme de leite. Fazer a nossa ganache para finalizar o nosso bolo. Agora com a nossa ganache prontinha, nós vamos decorar o nosso bolo. Agora que o nosso bolo já está todo coberto com a nossa ganache, nós vamos decorar eles com morangos e uns confeitinhos. Vai já. E aí, gostaram do nosso bolo? Agora eu vou cortar eles para vocês verem como fica por dentro, é de dar água na boca. Então vamos ver como ficou o nosso bolo bombom. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso bolo? Se você gostou, curte, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Agora eu vou provar essa delícia de bolo. Gente, dá uma olhada.